isso é ter solução, porque é uma escalada da violência. Calma, a GD faz a chacina. E aí, para a política de assistência, muitas vezes vai ostentar as coisas sempre estão chegando. A série Guerra Sem Fim foi a primeira produção, grande produção do Povo Mais, né? Surgiu justamente depois daqueles ataques que aconteceram aqui na Grande Fortaleza. E acabou sendo um grande sucesso dentro da plataforma. Ele tem um fundamento, né? Ele tem uma base, ele tem uma âncora no jornalismo investigativo, né? Que já é uma marca do Jornal Povo, já é uma prática do Jornal Povo, e aí eu não tenho nenhum medo de dizer dos 93 anos para cá, certo? E que essa prática ela se fortaleceu muito dos anos 90 para cá, né? E então, essa pauta, né, das facções, da guerra das facções, dos conflitos entre grupos armados em Fortaleza, no Ceará, isso é uma pauta investigativa que o Jornal Povo já cultiva há muito tempo. Então, esse acervo, composto aí por documentos, por sentenças, por denúncias do Ministério Público, por grandes reportagens, né, feitas pelo jornal, a gente misturou tudo isso, a gente cruzou tudo isso com a narrativa dos personagens, de vítimas e de pesquisadores, e saiu construindo o que é o Guerra Sem Fim. E aí, devido à relevância do tema e devido, como o próprio nome diz, né, uma guerra sem fim, a gente já vinha planejando fazer a segunda temporada que abordasse esse tema a partir de uma outra visão, né, e desse o fechamento dessa guerra. O desafio era transformar a gente que é trabalhador do texto, né, trabalha com essa carpintaria, né, agora a gente estava indo para uma nova linguagem, que é essa do audiovisual. Muitas coisas aconteceram durante esse ano, novas formações dessa guerra urbana aconteceram, e aí a gente está agora lançando essa segunda temporada. Desculpa, pessoal, atrasada. Não, tudo bem. Como é que tá aí? Fazendo tudo duas, tudo três. E ali, ao tempo Eu vou compartilhar isso nas redes sociais. O nosso grande objetivo na produção dessa segunda temporada do Guerra Sem Fim era mostrar de que forma esse problema da violência urbana, em especial da ação das facções, impacta na vida das comunidades. E aí nós elaboramos 3 perspectivas para mostrar esse problema. A primeira delas, contando histórias dos refugiados urbanos, que são aquelas pessoas, aquelas famílias que de uma hora para outra são obrigadas a deixar suas casas, as suas comunidades, por ordem das facções. De uma hora para outra elas se veem sem referência, quebrando as suas relações que têm estabelecidas com pessoas, com lugares daquela comunidade e se veem diante de um futuro incerto. O segundo momento era falar sobre uma facção em específica que tem um DNA, vamos dizer assim, genuinamente cearense e uma forma muito particular de agir, principalmente com a juventude, com os adolescentes, quase crianças que são cooptados para esse universo criminoso e que também demarcam uma nova geografia na nossa cidade, aquela que impede as comunidades de se cruzarem, as pessoas de transitarem livremente de um bairro para o outro por conta dessa disputa territorial das facções. Poder se deslocar, né? Então, o problema da proteção, que era visto por políticas públicas específicas, para públicos específicos, deve ser visto hoje por todo o Estado. E no terceiro momento, para encerrar a série, a gente queria falar sobre o problema da juventude em si. Essa juventude que é atraída, que é seduzida para o crime. Mas a gente queria mostrar os caminhos, a gente queria mostrar propostas de mudança. E foi nisso que a gente apostou para o desfecho dessa série
foi apresentar o problema que cruza a juventude, que atravessa a vida desses jovens, mas também apontar caminhos, trazendo exemplos de jovens que viram esse universo chegar muito à sua porta, mas que desviaram e conseguiram chegar além, e hoje são exemplos nas suas comunidades e são bons exemplos de esperança para a gente de que sim, há saídas. Tá vendo? Não, tá dentro. Como é que eu vou passar aqui? Eu vou resolver. Vem aqui, ó. Vem aqui, deixa eu tua mão. Volta aqui, assim. Alguns cenários, né, a gente construiu, né, ou improvisou, né? Por quê? Porque tem alguns locais nos bairros de Fortaleza que a gente não entra. Onde a gente entrou, eles foram usar de cenário. O cemitério do Bom Jardim, o Bom Jardim, né, o Grande Janguruçu, São Cristóvão, o ao redor do Cuca do São Cristóvão. Então, vários locais da cidade onde há esse conflito entre facções, entre grupos armados, a gente chegou. Em outros não, né? E aí a gente, para complementar essa história dos cenários, a gente construiu alguns espaços para ter dentro da sede. E isso exigiu um certo desafio, porque o assunto é um pouco denso, o assunto é um pouco pesado e, de certa forma, um pouco complicado para a gente encontrar cenários que favorecessem a captação dessas imagens. Até aqui fica legal, ó. Tem uma imagem aqui que fica legal também. Um dos locais que a gente utilizou para fazer parte das gravações foi aqui um galpão que estava em reforma aqui no grupo, e a gente viu que ali era um lugar perfeito para passar um pouco dessa atmosfera, né? Para mostrar um pouco do abandono dessas pessoas, mostrar um pouco desse vazio, né, que existe nessas histórias tão densas, tão pesadas que está acontecendo na vida dessas pessoas. Um deles, por exemplo, a gente pegou uma parede, como essa que está aqui do meu lado, né, para improvisar pichações do jeito que estava lá no bairro, né, com todos os nomes, com todas as expressões, com toda a linguagem usada por esses grupos armados que acabam também marcando esses territórios em muros, em paredes dos bairros, nas casas, dentro dessas comunidades. E a gente praticamente reproduziu, ia lá, fotografava o que eles colocavam nos muros e traziam para cenários que a gente construiu. E aí a gente aproveitou um pouco da atmosfera do local, aproveitando um pouco da luz ambiente e fazendo um complemento também com luz artificial. E dali a gente a gente pôde captar, na verdade, alguns depoimentos marcantes, bem interessantes, que ajudaram a compor toda essa história. Agora, a GDR é interessante, por quê? Porque ela... A biografia da GDR, sobretudo nos seus anos iniciais. nos começos. Eu acho que só questões assim maiores, como educação, como mobilidade econômica, modalidade. Quando foi me proposto, né, o projeto, quando me disseram, quando me convidaram para fazer a luz desse projeto, eu logo, e de acordo com as histórias que seriam contadas, eu logo pensei numa luz de alerta, né, uma luz que chamasse a atenção. E aí eu pensei muito no vermelho, no azul, né, em cores mais quentes, e que são luzes que, de fato, causam uma certa inquietação na gente, né? Então, basicamente, trabalhamos bastante com essa luz, e ela foi praticamente a tônica de todo o projeto. Tanto em gravações externas como internas, a gente buscou dar essa ênfase, né, a essa luz que pudesse contextualizar melhor assim, as histórias. Você quer ser poder porque você ganha uma grana lá. Tá, né? E depois de algumas reuniões aqui com todo o grupo que participou desse projeto, a gente decidiu
fazer algumas intervenções artísticas para poder contextualizar melhor essas histórias. E aí contamos com a participação aqui do grande artista, Carlos Campos, né, que fez esse cenário aqui onde eu estou. Isso pode ser. Sim, existem jogos que conseguem. Você vai conquistar a autonomia de valores, de pensamento, vai brigar com editar o Guerra Sem Fio, acho que o maior desafio é ter que costurar as mais diversas narrativas que chegam na ilha de edição das entrevistas. Desde o representante do Estado até aquela pessoa cujo Estado omite, que são as vítimas da violência, das facções, que são expulsas. E nesse meio termo, a gente construir essa ponte a partir do olhar de especialistas, de jornalistas, de investigações. Acho que talvez construir essa narrativa a partir de um tema seja, sem dúvida, o maior desafio. Uma das propostas, né? A proposta que está lá, que é fazer 3 curtas dentro do curta grande. Isso, o terceiro episódio. O terceiro episódio. É importante haver uma assistência entre as 3 principais áreas criativas da série, porque são 3 áreas que trabalham em momentos distintos com o mesmo material, né? Que é a direção, o roteiro e a edição. E aí é importante que tenha uma espécie de meio de campo, uma ponte, para que as coisas não saiam de sintonia. Então, o que foi escrito, o que foi filmado, chegue na ilha de edição com a mesma intenção. Assim, é claro que nesse processo, quando chega a cada etapa que ela passa, as coisas mudam, né? O que chega na ilha de edição já não é aquela ideia do roteiro, mas a gente fica trabalhando nesse campo, de garantir que esteja a mesma intenção, mas que não saia do ritmo. As facções, elas armaram os menores. Então, de modo, ele também estava colocando a vida dele em perigo. Para chegar onde a gente queria, já que a gente está falando do impacto social que esse problema causa na vida das pessoas, principalmente as pessoas que vivem na periferia, era muito importante que a gente ouvisse essas pessoas, né? Ouvisse essas vítimas, ouvisse mulheres que perderam seus filhos na guerra das facções, ouvisse jovens que viram o crime cruzando as suas vidas, ouvindo pessoas que moram em comunidades que são assediadas por essas facções. E isso nos traz um desafio a mais de como chegar a essas pessoas. A gente se deparou com muitas situações de medo. Nós tivemos que ter um cuidado muito grande para não expor essas pessoas que toparam falar no documentário, como protegê-las não só no momento da gravação, mas até na abordagem a elas, na movimentação delas dentro das próprias comunidades. Então isso acho que foi um processo que nos mais desafiou na produção dessa segunda temporada, mas que também nos trouxe muitas lições de vida, enquanto não só como profissionais, mas principalmente como pessoas. E eu acho que isso também vai passar muito para quem estiver assistindo essa produção que a gente está fazendo. O lugar é Fortaleza, a favela das areias, o lugar onde eu andava descalço com o pé na areia. Ali onde eu cresci, sorri com tão pouco, ali onde eu aprendi a resolver as fitas no soco. Trabalho infantil, criança lutando pela vida, carrego na feira até chorar por comida. Vendo o Romário na seleção, correndo atrás da bola, e eu correndo atrás da vida na quadra da escola. Sempre fui o menor da turma, pequeno, pequenininho. Às vezes o menor se sentia tão sozinho. Mas foi bom pra eu me virar, eu aprendi a me virar. Descobri o valor dos sonhos, me virei pra realizar. Tava tentando descobrir onde a felicidade mora, até meu pai dizer, engole o choro, homem não chora. Eu não concordava com a ideia